Pessoal, como sempre, vamos começar pela cabecinha. Essa parte eu vou colocar rápido até a hora que a gente for modelar a outra parte do rostinho. Bom, aqui eu já vou fazer a parte da boquinha e eu vou ensinar uma boquinha diferente. Eu vou ensinar uma boquinha aberta com um dentinho lá dentro. Então, eu vou marcar aqui, igual aquela outra que a gente fez, a letra A. Ó, a letra A, tá? E vou suavizar a bochechinha. Não esqueço de deixar a marcação aqui. E vou ajeitar meu narizinho. Tá? Corto aqui, né? Quer dizer, junto um pouco mais aqui e corto aqui. Essa partezinha eu desço um pouco. E agora eu vou fazer a boquinha. Para a boquinha aberta, eu vou começar fazendo a mesma coisa da outra. Ó. Cortando mais fundo dos lados e deixando no meio a marcação mais leve. Vou dar umas batidinhas aqui no lábio superior, tá? E com o pincel modelador, aquele que parece uma faquinha assim, ó, tá? Eu vou abrir um pouquinho no lábio inferior, ó. Eu quero dizer, na verdade, levantar um pouquinho e abaixar um pouquinho, tá? Aí eu tenho aqui um pedacinho de massa branca, bem pequenininho, e eu vou fazer um quibezinho, ó. E vou botar essa massinha aqui dentro, de preferência bem branquinha, tá? Coloquei esse quibezinho aqui dentro, eu vou ajeitar ele com o meu pincel modelador, ó. Aí eu venho fazendo o lábio inferior, empurrando os cantinhos, tá? Dou uma remarcadinha aqui embaixo. Aí, empurra aqui em cima um pouco, aqui, e remarca o furinho. Depois eu venho novamente só nos cantinhos e jogo a massinha lá dentro, ó. Tá? Vai ficar assim, pode dar uma alisadinha. Deixa eu colocar só um pouquinho ele mais pra dentro. Aqui tá um pouquinho pra fora. Tá parecendo a Mônica da Turma da Mônica. Assim.
tá? Vai ficar assim. Aí, nós vamos marcar o olho. Deixa eu marcar um pouco mais desse lado, pra ficar igual. Tá? Tenta deixar ela mais simétrica possível. Agora, eu vou marcar o olhinho. Com o meu boleador. Marca direitinho aí, pra não ficar torto, tá? Assim. Agora, vamos colocar a orelhinha nela. A orelhinha faz uma bolinha. Divide ao meio. Essa parte vocês já sabem também, que a gente fez na outra aula. Fez esse rostinho, vai deixar secar, tá? Pra depois enxertar. Aí, depois que tiver sequinho, assim, umas 2 horas, a gente consegue enxertar o olhinho. Não esquece de... Desculpa o barulho, gente. Ferramenta de inox é pesada. Ó, não esquece de furar aqui, tá? E vai botar pra secar. Vou começar a montar aqui a bonequinha, o corpo, no caso. Eu tenho aqui a massa para perninha. Eu vou fazer duas coxinhas alongadas, tá? Com 5 centímetros cada uma. Assim. Tenta deixar na mesma espessura. 5 centímetros. Tá? E eu vou marcar aqui, ó, no meio e aqui na ponta. Eu vou pegar essa parte do meio, vou marcar em cima só, e essa na volta toda. Fiz isso, eu vou virar o pezinho, ó, apertar, para formar o pezinho dela aqui.
belisco a volta toda. Assim. E aqui eu vou apertar de um lado, ó. Vou deixar ele assim, ó, na diagonal, que é onde vai encaixar no meu corpinho depois. As perninhas, depois de feita, eu ponho em cima do EVA e deixo descansando um dia pro outro com essa parte para baixo, tá? Então, ó, vê se o pé tá certinho aqui. E deixa descansar em cima do EVA. Faz a mesma coisa com a outra. De dentro, e aí eu deixo secando assim de um dia pro outro, para depois enfiar o arame, tá? Agora vamos fazer o corpinho. Quer dizer, o tronco, né? Sova aqui um pouquinho. Faz uma bolinha. E vem, ó, girando aqui, ó, no meio da bolinha, tá? Essa parte aqui de baixo eu empurro um pouco. E essa de cima eu achato um pouco. Marco aqui o pescoço. Aperto e giro para subir esse pescocinho. Aqui você pode deixar mais esticadinho, tá? Aqui na cinturinha eu dou uma apertadinha, só pra deixar o ombro certinho. E aqui embaixo eu seguro aqui e aperto aqui, ó, fazendo um V, coloco na mesa e ajeito. Aqui vai ser onde vai encaixar as pernas. Minha massa tá rachando porque tá muito calor. Ó. Sempre deixa a cintura bem fininha, tá? Esse aqui é o que vai encaixar aqui depois que tiver mais sequinho, tá? Esse aqui também eu deixo assim um pouquinho e no outro dia eu coloco o arame, tá bom? Eu já tenho aqui um seco, que eu já deixei pronto. Ó, no outro dia eu coloquei o arame de cima para baixo até aqui, não ultrapassei não. E também coloquei o arame na perninha. Aí eu apoiei aqui e ela grudou. Deixa eu tirar uma aqui pra gente vestir. Vou tirar só uma. A gente vai vestir, tá? Tem que vestir antes de colar aqui. Colocar o sapatinho, tá? Agora nós vamos colocar o sapatinho. Daí pro sapatinho, eu abri 2 pedacinhos de massa e cortei, tá? Com cortador número 3 para a parte de fora e o número 1 para dentro, tá? Pra gente poder fazer o sapatinho. Daí eu vou pegar aqui, ó, o meu pezinho, deixa eu guardar um para não ressecar. E eu vou, ó, encaixar aqui, tá? A parte bonitinha para cima e a mais feinha para baixo. Eu vou encaixar aqui, ó, vou ver a altura que eu quero aqui na frente. Encaixo e viro aqui do lado, vou encaixando no pezinho, ó. Se sobrar, não tem problema, a gente vai jogando lá pra trás, que aqui a gente corta, ó. Essa partezinha aqui eu jogo tudo pra baixo, ó.
E aqui a gente vai cortar. Ó, assim. Tá? E dá aquela alisadinha que com o dedo mesmo já dá pra alisar. Aqui eu vou dando umas apertadinhas assim, ó. E já vou puxando pra baixo pra poder tirar esse excesso, ó. Tá? Aí pode alisar também aqui com a agulha. E aí dou uma alisadinha para tirar as marquinhas de digital. Tá? Vai ficar assim. Vou fazer a outra. Ficou assim. Deixa eu só subir só mais um pouquinho esse. Ficou um pouquinho mais baixo que o outro. Agora tá certo. Tá? Ficou assim os dois. Agora nós vamos fazer o lacinho. O lacinho a gente vai precisar de 0,5 de massa, tá? É bem pequenininho. Daí a gente vai fazer um rolinho assim, ó, e vai cortar no meio. Cada pedacinho desse é o laço para cada lado, tá? Aí eu faço uma bolinha. Opa. Ó, marco com a agulha bem no meio, deixo o meio mais fino. Achato. Deixo o meio um pouco mais fino que isso. E daí eu puxo os pontinhos assim, ó. Tá? Ó, pode fazer uma marcaçãozinha daqui pra cá. E daqui pra cá. E com a faquinha você vai marcar no meio aqui, ó. Assim, tá? Vai fazer 2. Pode usar lacinho de fita também, tá? Pode usar esses lacinhos agora que tem bonitinho de aplique, de cetim. De cetim não, de perolado. Nossa, tem cada um mais lindo que o outro. Assim. E daí você vai colar, pode ser com cola branca mesmo. Se quiser até deixar aqui e depois colar, para não ter perigo de quebrar, aqui pode colar com cola instantânea ou com cola branca, tá? Se for usar cola instantânea, tenha cuidado, porque ela derrama muito, né? A cola instantânea, às vezes ela deixa a gente na mão. Eu vou usar cola branca mesmo e eu vou colar ele aqui, ó. Uma perninha já tá até colada. Vou colar a outra aqui.
tá? E daí vocês podem usar uma base de isopor para colocar ela em pé. Tá? A minha eu vou pegar daqui a pouco. E pode colar aqui o lacinho, ó, que a gente fez. Agora, pessoal, nós vamos colocar uma calcinha nela, tá? Pode ser na cor amarela mesmo. Vamos abrir aqui um pedacinho de massa bem pequenininho. Aí eu vou cortar aqui, ó, com um losango, tá? Meu cortador tava sujo, que eu usei para cortar o azul. Então, eu vou tirar aqui essa rebarbinha. E eu vou cortar no meio, assim, ó, tá? Eu usei aqui o maior de todos, tá? O tamanho. E eu vou pegar minha bonequinha aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Encaixo essa parte aqui. E venho trazendo até aqui, ó. Ficou assim, tá? Aí eu tenho aqui também. Eu tenho aqui, ó, aberto já o círculo para saia que eu já tinha cortado com esse cortador grande, que é de 9 centímetros de diâmetro, e usei para o meio esse aqui de 2 centímetros, tá? Fiz isso e eu vou primeiro dar umas preguinhas aqui, ó. Você pode fazer quantas você quiser, tá? Eu faço algumas para um lado, outras para o outro, para ficar bem cheio de preguinha mesmo, tá? Ó. Assim. E aí, eu ponho aqui de novo, ó. Achato aqui essa parte onde eu dei a prega. E corto mais um pouquinho. Que é o que eu vou encaixar aqui, ó. Ficou um pouco comprido, mas não se preocupa porque vai diminuir. E aí vai se deixar muito curto. Depois, quando diminuir aqui a massa, abaixar, ela vai ficar muito curtinho, tá? Ó, e eu vou ajeitando aqui conforme o que eu acho que fique bonitinho. Vou fazer mais um aqui. Ó, eu gosto de ir ajeitando assim.
para ficar bem cheio mesmo de preguinhas, tá? Aqui na parte de cima, a gente alisa bem, tem que ficar bem fininho, tá? E bem direitinho aqui, para poder receber o corpete dela. Tá? Olha. Vai alisando e vai passando o dedo para tirar todas essas marquinhas. Aí você pode abaixar ele assim, tá? Não precisa deixar ele armado não, que fica feio, né? O bebezinho, não precisa deixar o negócio armado. Passo o dedo aqui molhado, só para acabar de alisar. Ficar bem direitinho. Pode também usar saia de fita, fica bonito. Fica legal se você colocar o corpete por cima, tá? Não por baixo da saia de fita. Ó, ficou assim. Aqui depois a gente pode botar uma rendinha, sabe? Bem assim, simples, bem, pra ficar bem graciosinha, né? Tá, ó. Para os bracinhos eu tenho aqui 2 bolinhas, né? Eu vou fazer um rolinho. Deixa eu sovar esse daqui de novo. Mais um rolinho. Tá? Coloco aqui um do lado do outro, tá? Esse rolinho mais ou menos com 3,5, 4 centímetros. Eu marco assim primeiro, ó, no meio e na mãozinha. E eu vou suavizar essas marcações, né? Essa mãozinha, ela vai estar assim mesmo, em pezinha. Então, eu vou achatar com essa marquinha pro lado de dentro, tá? Ó, ele vai estar assim. E eu vou marcar aqui meu dedinho. Ó, assim. Vou dar uma viradinha na pontinha da mão, tá? Assim. A outra mãozinha, a mesma coisa, vou marcar aqui. Essa mãozinha aqui eu vou colocar segurando um passarinho, tá? Então, eu vou dobrar ela aqui, ó. Tá? Ele vai estar assim no corpinho, ó, aqui. Então, eu preciso achatar assim e tirar o dedinho pra cá. Desse jeito. Deixa o pulso bem marcadinho. Que fica bem bonitinho. Tá? Esses bracinhos aqui, eles vão ter manga. Então, eu preciso afinar essa parte aqui, ó. Assim. Tá? Aí, eu tenho aqui as 2 bolinhas pra manga. Um azul mais claro, tá? Eu decidi colocar. Vou fazer um rolinho.
Daí eu venho com o pincel modelador e vou, ó, modelando. Por isso que eu faço um rolinho, porque aqui eu já vou modelando a minha coxinha, tá? Assim. Aqui vocês podem fazer a marcaçãozinha, se quiser. Ó. Ela vai fechar um pouquinho, mas aí você vem com o pincel e abre novamente. Deixa na grossura mais ou menos do bracinho. Daí vem aqui e passa uma colinha. Encaixa aqui. Encaixou. Vai vir com boleador ou com a esteca de ponta arredondada, vai marcar e dar aquela beliscadinha que a gente sempre faz pro encaixe do braço, tá? Ó, que depois vai ficar assim. A mesma coisa no outro. E vai dar uma carimbadinha aqui. Sempre que eu faço aqui essa parte do bracinho, eu boto aqui no corpinho pra ver se tá direitinho do jeito que eu preciso, ó. Aí eu deixo isso aqui secar antes de colocar alguma coisa aqui na mão dela, tá? Pra não ter perigo do braço cair depois com o peso do pássaro, tá? Ou de alguma coisa. Vou deixar reservado para depois colocar o brilhinho aqui, desculpa, o detalhe aqui da manga, tá? Agora eu vou deixar aqui de lado secando um pouquinho e eu vou colocar o corpete. O corpete eu cortei um losango também com um cortador maior, tá? E eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá no da Bela. Eu vou colocar aqui, vou ver a altura, tá? Daqui, ó, que eu quero onde fique o decote, né, entre aspas, dela, tá? E eu venho com o cortador redondo e tiro aqui esse biquinho, ó, tá? Tirei esse biquinho. Opa. Eu vou encaixar o meu corpetezinho aqui, tá bom? Eu não passo cola, tá? Igual do sapatinho. Eu não passo nem no vestido, como vocês viram. Ó. Nem no sapatinho. Aqui eu vou tirar esse excesso, tá? Por isso que eu dou essas amassadinhas. Desculpa, gente, meu passarinho piano. E também aqui atrás. Eu tiro o excesso e depois eu vou alisar. Cuidado que essa tinta, essa massa azul, ela mancha bem, tá?
quando a gente compra pintada, ela mancha pra caramba. Então tem que ter cuidado pra não estragar o trabalho. Ó. Coloquei e vou sempre ajeitando aqui assim, ó, pra ficar bem bonitinho. Agora, aqui no bracinho, eu vou com a massinha branca fazer um detalhezinho. Se quiser, não pode fazer de outra cor ou não precisa fazer, tá? Isso aqui é individual, aí vocês escolhem. Mas eu gosto de colocar aqui uma faixinha só para fazer o acabamento. Aí passo cola aqui nelas. E colo aqui. Entre o braço e a... Aqui não colo direito. Entre o braço e a manga, tá? Tô aqui no meu dedo. E a massa tá bem molinha. Ó, e eu dou uma apertadinha assim. Assim. Agora eu vou colar lá no braço, lá no lugar onde vai ficar. Aqui. E esse. Eu vou colocar aqui. As marquinhas saíram um pouquinho, mas eu vou refazer aqui, tá? Ó. Assim. Agora eu vou preencher o olho, tá? Um pedacinho de massa branca. Eu vou colocar aqui no buraquinho. Vou apertar até preencher. E com o cotonete umedecido, eu vou alisar, ó, até ele grudar, unir, né, com a massa pele aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho, porque ficou fundo no meio. E ele tem que ficar reto, tá? Ó, aqui sobrou um pouco, aí eu vou passar assim a minha faquinha, que aí ele fica bem nivelado, tá? Faço isso dos dois lados. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou deixar secando pra depois de 1 hora mais ou menos eu pintar.
assim. E aí eu deixo secando, tá? Agora eu tenho aqui já pronto aquela parte de cima branca da roupinha dela, tá? Que eu vou colar aqui. Eu usei cortador redondo, o número 3, tá? Pra cá, pra parte maior, e o número 2 pra essa parte aqui. E eu vou colar ele aqui, ó. Aqui por cima. Vou fechar aqui, ó, com ele aqui. E eu dou uma viradinha nele assim, ó. Tá, ó, uma viradinha. Eu já tenho aqui outra cabecinha seca, tá? E eu vou fazer a pintura dela. É a mesma coisa da pintura da Bela. Bom, então a pintura ficou assim, tá? Depois pode passar o glitter aqui se quiser. E eu vou colocar a cabecinha dela no lugar. Passar a cola. E vai colocar a cabecinha aqui. Assim. Coloquei a cabecinha, vou colocar ela aqui. E agora a gente vai fazer o cabelinho. Para o cabelinho, eu tenho aqui um pedacinho de massa preta. E eu vou sovar um pouquinho, vou fazer uma bolinha. Um rolinho bem pequenininho, da largura da cabecinha dela. E eu vou colocar o meu rolo aqui no meio e vou achatar um pouco e baixar só para um lado, tá? Ó, ele tem que ficar assim, de lado, tá? Aqui deu uma rachadinha. Aí eu venho com a minha agulha e faço umas marquinhas assim, ó. E dou uma suavizada. Tá? Isso aqui eu vou colocar na parte de trás da cabecinha dela. Então, eu vou passar cola aqui, ó. Cuidado com o negocinho aqui de trás. E eu vou colar ele aqui.
Encaixa assim. Depois vira de frente, ajeitando. Você pode também fazer conforme é o cabelo da criança. Às vezes o cliente pede personalizado, né? Aqui, gente, ó, não pode dobrar, tem que ficar levantadinho mesmo, tá? Eu dou uma puxadinha aqui, ó, dos lados e fecho aqui em cima. Vou puxando até onde eu quero mais ou menos que termine aqui essa parte. Assim. Aqui ficou com umas marquinhas, eu venho, passo o dedinho molhado e limpo assim, tá? Cuidado que a massa preta mancha tudo. Então faz isso, deixa secar um pouquinho, depois lava a mão e depois continua. Senão já viu, né? Agora nós vamos colocar a franja. Para a franja dela eu tenho aqui 2 vezes 2 gramas, tá? E eu vou fazer uma coxinha alongada e vou dar uma achatadinha assim de leve, tá? E eu vou fazer assim, ó, um S assim. Tá? E vou colar ali na cabecinha dela. Bem aqui assim no meio e venho até aqui do lado. Ó, assim, aqui eu vou remarcar essa parte. Pra ficar direitinho ali, ó. Assim. E agora vamos colocar o lacinho do cabelo. Para o lacinho do cabelo eu tenho aqui um pedacinho de massa vermelha. E eu vou fazer uma minhoquinha. Assim. E essa minhoquinha eu vou colar aqui, ó. Tá? Agora, eu vou pegar aqui um pedacinho de massa vermelha bem pequenininho para fazer o laço. Faço uma bolinha. O laço é a mesma coisa do lacinho do sapato, tá? Marco no meio.
achato, puxo as pontinhas em cima, marco daqui pra cá, daqui pra cá. E marco aqui no meio do lacinho. E eu vou colocar, vou colar ele ali, no caso ele em pé, né? Assim. Agora eu vou fazer o passarinho para botar na mãozinha dela. Tá? Você vai colocar ele aqui na mãozinha dela. Assim. Daí vai colocar ele aqui na mãozinha dela, tá? Pode fazer o olhinho aqui de bolinha mesmo, mais simples. Assim. E até puxar aqui, ó. Os cílios, tá? Assim. Aqui, pessoal, eu tenho agora um pedacinho de feltro, tá? Pra capinha dela. Eu fiz assim, esse formato. E não fiz comprida, tá? Eu fiz curta. Eu vou usar cola de silicone para colar. Eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou colocar aqui, vou posicionar, tá? A altura que eu quero. Eu vou ver direitinho aonde vai ficar e eu vou... Peraí. Ó, e eu vou botar um pouquinho de cola aqui de nada, tá? Só no meio. E vou fechar, unir aqui, pontinha com pontinha. Tá? Assim. Aí aqui venho mais um pinguinho de cola. Minha cola tá meio dura. E eu vou colar um strazinho aqui, ó. Pode ser uma meia pérola também. Pra dar um acabamento mais bonitinho. Aí aqui também vou colocar um brinquinho nela. Pego um pouquinho de cola instantânea. Vou usar o mesmo strass. Ó.
Gente, esse strazinho vem com essas colinhas chatas que não gruda nada. E só enche o saco, né? Ó, vou pegar, tirei ali a cola dele. Coloca aqui. Olha que coisa mais fofa, gente. Pode passar um pouquinho de blush na bochechinha do passarinho, tá? Aí eu gosto de passar um pouquinho de blush assim na mãozinha, na dobrinha do joelho, tá? É coisa minha. Quem não quiser fazer não tem problema não. Mas eu acho que dá um charme, sei lá. Só não deixa muito vermelho. Tá? Ó, e aí vocês podem estar colando na base de vocês, tá? Ela vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!